uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos. Iniciamos o programa Transição agradecendo a sua presença, a sua companhia. E hoje o tema é mediunidade na Bíblia. Para falar sobre esse tema, que é empolgante, que é instigador, nós estamos aqui com a presença do nosso querido amigo de longa data, nosso querido Severino Celestino. Obrigada pela tua presença, Celestino. Eu que agradeço mais uma vez, Adelmar, o carinho e a oportunidade que vocês estão nos dando de falar sobre um tema tão importante realmente, mediunidade na Bíblia. Eu já te pergunto, na Bíblia existe menção, faz menção a respeito da mediunidade? Olha, a Bíblia é o livro que a gente poderia considerar assim, o maior repositório de fenômenos mediúnicos da história da humanidade. Desde o Gênesis ao Apocalipse, tem passagens de fenômeno mediúnico. Todos os profetas, Abraão foi o maior médium da história, porque Abraão era médium audiente. Ele ouviu uma voz que dizia para ele, ler-lerá, que todo mundo traduz como sai da tua parentela e vai para a terra, que foi a voz de Yahvé, segundo a Bíblia coloca. Mas ler-lerá em hebraico é volta para dentro de ti mesmo. Uau. Te reforma, que é um princípio doutrinário, né? A reforma interior. Sim. E Abraão ouvia uma voz que dizia isso. Então, ele já era, na verdade, um grande médium, porque o fenômeno mediúnico e a faculdade mediúnica faz parte do homem, não é da religião. E todas as nações do mundo existiram esse fenômeno, porque a mediunidade nasceu com o primeiro homem. Sim. Tá certo? Então você vê os fenômenos nas diversas nações, o árabe chama Naba, os babilônios chamavam Nabu, o hebreu chama Navi. Olha, toda uma... que é o quê? Intermediário entre os dois planos. O grego chamava de profetes, que é também intermediário, e que Kardec usou a palavra intermédio, do latim, que classificou como médium. Então, o Naba dos babilônios, dos árabes, o Navi dos hebreus e os profetas dos gregos é o mesmo médium que a gente tem notícia hoje através da doutrina espírita. E todos os fenômenos de efeito físico, classificados de efeito físico na Bíblia, são hoje entendidos perfeitamente na doutrina espírita. E se Abraão não tem ouvido a voz, não teria monoteísmo no mundo. Então a mediunidade é responsável pelo monoteísmo entre o povo hebreu. O grande Moisés, considerado o maior profeta pelo povo hebreu, pelo povo judeu, ele estava no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, quando ele viu um arbusto que queimava, está lá no Êxodo 3, queimava, mas não se consumia. Era um fogo que existia, mas não se apagava. E aquilo chamou a atenção dele, que a gente chama isso pirogenia, ou, né, na classificação da doutrina. E ele, quando ele se aproxima, ele, olha aí, mediunidade de efeito físico com audiência, ele escuta uma voz chamando para ir libertar o povo que estava escravo no Egito. E aí eu classifico essa decisão de Moisés fantástica, porque quem de nós estava num ambiente sozinho, ouvia uma voz e a gente não saía correndo achando que era uma coisa estapafúrdia ou algo satânico e etc, etc. Moisés não, escutou e ainda disse, ele não disse que não ia, ele tomou uma posição assim, e quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me mandou. Ele não perguntou quanto ganharia para ir para o Egito. Ele assumiu uma posição. Daí, faculdade mediúnica é uma posição diante de Deus. Que todos nós temos que ter, não importa a religião. E ele, a voz diz para ele, que todo mundo traduz erradamente, Erie, Ache, Erie, que é o futuro do verbo ser no hebraico. Eu serei, Erie, que é o futuro, Ache, aquele
que serei ou que estarei, porque Deus ainda não era conhecido. Todo mundo traduz eu sou aquele que sou, como se fosse no presente, mas no original está no futuro. Então Deus está dizendo que ele se revelaria ainda a partir dali. Então, e aí a história todo mundo já sabe como é que eu vou falar para o faraó. Se eu acho até interessante, porque ele diz assim, o termo hebraico diz assim, que ele era Ra-A-P, ou seja, mal dos lábios, ou incircunciso dos lábios. O que é incircunciso dos lábios? É gago. Moisés era gago. E a gente vê os 10 mandamentos com Charlton Heston, com aquela voz retumbante de arrepiar com até o... né? Achando que Moisés falava daquele jeito e não falava. É por isso que Deus instituiu o primeiro médium. Eu levantarei do meio do teu povo um médium, alguém que você vai falar, ele vai dizer ao faraó, eu falarei para ti, tu falarás para ele, e ele será o teu médium, intermediário entre você e o faraó. E foi o irmão dele, Arão. Moisés falava e Arão respondia. E aí e vai por aí afora. Fenômeno de efeito físico. Nós temos a famosa mula de Balaão, que falava, mula não fala, ninguém vai acreditar que mula fala, é um efeito chamado pneumatofonia, voz direta, né? Que o espírito falava e Balaão escutava. Então a Bíblia está cheia, todos os profetas, na verdade, eram grandes médiuns. Você vê o próprio Joel, capítulo 3, ele dizendo assim, eu ouvi uma voz que me dizia, depois disso derramarei meu espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonho e vossos jovens terão visões. Quer dizer, Joel já viu aquilo que viria agora na terceira revelação que está acontecendo, que hoje a faculdade mediúnica já está praticamente derramada sobre todos os seres vivos. Quais os principais fenômenos encontrados no Antigo Testamento? Nós temos a mula de Balaão, Moisés, Abraão, e tem uma passagem interessantíssima em Jeremias, que explodiu a mediunidade de Jeremias, ele com 8 anos de idade. Ele ficou apavorado. Disse, eu sou uma criança, eu não posso assumir uma responsabilidade dessa. E a voz de Yahvé disse para ele, antes mesmo que tu fosse gerado no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e já te escolhi para ser profeta das nações. Quer dizer, nós temos, além da questão da imortalidade da alma, uma identidade espiritual que Deus já nos conhece antes da gente vir para cá. Tem uma passagem também no livro de Jó, muito mal traduzida, que Jó diz assim, eu vi um vulto, um espírito, ruar, um espírito que passou diante de mim e ficou em pé, e eu via o seu rosto. E os tradutores colocam que eu vi um vento, que a palavra ruar em hebraico pode ser vento, mas como é que um vento passa e fica em pé diante de alguém? Quer dizer, a pessoa tenta fechar ou esconder isso num local que fica perfeitamente incoerente com o que vem na sequência. O próprio Jeremias diz que Ezequiel ouviu uma voz que dizia, quando a voz falava, disse, fica de pé, em Jeremias. E quando eu fiquei de pé, a expressão que ele usa, o Espírito entrou em mim e eu ouvi a sua voz. Então, os profetas são os maiores exemplos de mediunidade de todos os tipos no Velho Testamento. Elias, Ezequiel e tantos outros. Aonde você tiver um profeta, tem mediunidade, porque na verdade a mensagem deles era mensagem de psicografia, de escrita ou de voz. O Apocalipse, que é a última obra da Bíblia, Apocalipse diz assim, eu ouvi uma voz, João dizendo, que me dizia, tudo que vedes e que ouvires, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Então a gente poderia hoje, à luz da doutrina espírita, dizer assim, Apocalipse psicografado por João e ditado por Jesus. Seria o nome correto, exato. À luz da doutrina. Então, os evangelhos nem se fala. A mediunidade nos evangelhos, todos aqueles obsediados que Jesus conduzia, os espíritos dele, eram tudo médios, que estavam atraindo possessos, que hoje não existe possesso à luz da doutrina, mas lá os obsediados de Gadareno, lá em Decápolis, do outro lado do mar da Galileia,
que Jesus, antes de se aproximar, ele dizia: o que é que tens contra nós, filho de Elohim? Quer dizer, os espíritos ficavam incomodados por causa da energia positiva, da luz que Jesus trazia. Então nós temos Evangelho, Velho, Novo Testamento, onde você for, tem fenômeno mediúnico. Mas na sua análise, Celestino, qual é a missão dos profetas? Nós temos duas classificações aí, Adelmar, dos profetas, vamos chamar assim, da primeira revelação. Sim. E a nossa. São diferentes. Os profetas, a palavra navi em hebraico, pode se chamar também aquele que chama, aquele que convoca para a mudança. E eles tinham, além de convocar, eles faziam eles prediziam alguma coisa. Sim. Como Jeremias, que predisse o cativeiro da Babilônia, a queda do povo. O povo não está ouvindo o Senhor Deus, então ele vai ser castigado. Então, os profetas, eles falavam coisas gerais que iriam acontecer, como a vinda de Jesus, que foi realmente uma preparação deles. Isaías foi um grande profeta, é considerado um homem que vai orar no templo, aí diz assim, uma voz diz assim: eu enviei a Amós os bofetearam, e agora, quem é que eu mando? Manda a mim, Senhor. Quer dizer, eu estou pronto. Quer dizer, eram grandes figuras espirituais que estavam à disposição de Deus. É isso que a gente vê. Você vê Jesus recebeu uma missão de Deus. Ele não perguntou se era fácil, se era difícil, ele veio lá e realizou. E mostrou como fazer. E mostrou que ninguém faz nada só. E mostrou o que diz o grande Einstein, que ele disse que era judeu, talvez muita gente não saiba, e ele estudando a essência da Bíblia, ele diz assim: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Uau! E foi o que Jesus fez. Repete de novo. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então Jesus capacitou aquele grupo, porque ele diz assim: eu vos envio e eu dou a vocês autoridade sobre os espíritos inferiores. E para se ter autoridade sobre os espíritos inferiores, tem que ter moral. Então ele ensina, Jesus dá toda uma receita de como a gente agir para ter superioridade sobre os espíritos. Então, o grande fenômeno que para mim coroa tudo isso, mediúnico, é a transfiguração no Monte Tabor. Mateus 17. Para aqueles que dizem que o Espiritismo, que a comunicabilidade entre os dois planos não existe, leia Mateus 17. Moisés e Elias, que para muitos estavam mortos, se transfiguram, aparece materializado, conversando com Jesus de tal forma que Pedro diz assim: Senhor, permita que eu faça uma tenda aqui, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, que a gente permaneça aqui. Tão real a energia positiva que estava ali fez com que ele tentasse tomar aquela posição e que aquilo não passasse. Eu me lembro quando termina às vezes as nossas reuniões mediúnicas, que a gente quer ficar ali, porque a energia é tão boa que não quer sair da mesa, não é assim que acontece? É aquilo que Pedro sentiu. Então, suas considerações finais, Celestino? Olha, eu queria agradecer a Jesus por ele me dar tudo isso que ele tem conseguido em minha vida, porque eu fico me perguntando o que seria de nós se não fosse a mensagem de Jesus tão libertadora. E eu tenho 3 valores na minha vida: minha profissão, minha família e a doutrina espírita. Mas por que a doutrina espírita? Porque ela me explica da forma melhor possível quem é Jesus. Porque sem ele eu não sou ninguém. E que ele possa permanecer com vocês até uma próxima oportunidade. E muito obrigado. A nossa gratidão pela sua presença, a gratidão de você que nos ouve, você que nos vê, nos acolhe, que possamos estar juntos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.